ジアフロス、今日も日曜礼拝ですね、始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。では皆さん、まず最初に合唱したいと思います。マウスポスタス、これかこう。ナマンダー、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 
次に新州週間聖書をしたいと思います。ページ数がパージナ7000体セイス。深き祈りに相まつる身の先何にたとべきひたすら道を切り開きまことの身胸いただかん。続きまして、したら、ブタンサナンガジャーニダナンサナンガジャーニサナンサナンガジャーニナマンダツナマンダツナマンダツナマンダ。はい、それでは続きまして、昇進礼をお務めさせていただきます。し
情
まして、念仏、パージナ・マレンタ・ヨガ。続きまして本日はリカルド・マリオ・ゴンサルベス先生にご法話をいただきます。ではよろしくお願いします。Caríssimos irmãos e irmãs no Dharma, muito bom dia. Estamos nos aproximando do fim deste sofrido ano de 2020 e ao abrir o calendário de mensagens do Dharma da Federação de Escolas de Jodo Shinshu, na página referente ao mês de novembro que hoje se inicia, nós deparamos com a seguinte mensagem: Jibun no wagamama wa atarimae to omoi, tanin no wagamama wa yurusenai to omou. Jibun no wagamama wa atarimae to omoi, tanin no wagamama wa yurusenai to omou. Traduzido: para mim, o meu egoísmo é algo natural, mas o dos outros é inadmissível. Para mim, o meu egoísmo é algo natural, mas o dos outros é inadmissível. Para mim, o meu egoísmo é algo natural, mas o dos outros é inadmissível. A palavra-chave dessa mensagem do Dharma em japonês é wagamama. Wagamama, wagamama. A pessoa que montou o calendário do Dharma traduziu wagamama por egoísmo. Não está errado. Não está errado, mas é insuficiente. Wagamama não é só egoísmo. É o egoísmo acompanhado de uma ação caprichosa e birrenta, geralmente de uma criança, né, que insiste em que sua vontade seja satisfeita e que fica emburrada quando é contrariada. Por exemplo, a família se senta para almoçar, a criança vai e avança logo na comida e a mãe diz: você não está sozinho, lembre-se de deixar comida para os outros. Esse ímpeto da criança querer comer sozinha, o que vem na frente é
um exemplo de Wagamama? Bem, vocês podem até me perguntar, mas o que tem essa história de Wagamama com o budismo, né? Tem muito. Eu gosto muito de me referir a um grande filósofo da cultura contemporânea, o filósofo Peter Sloterdijk, que é uma pessoa muito sábia e ao mesmo tempo muito engraçada. Numa fala recente, ele se referiu aos sábios do passado como o Buda e disse o seguinte: vocês podem pensar nos sábios do passado como se fosse uma espécie de corretores imobiliários que vieram ao mundo para te oferecer mudança de residência. Eles diziam: vocês estão morando num lugar muito ruim, eu vou oferecer para vocês virem morar num lugar melhor. Olha, essa metáfora me parece que cabe muito bem para a nossa tradição da terra pura. O que disse o Buda Shakyamuni e os mestres da terra pura, como o nosso patriarca Shinran, a respeito da terra pura. Eles disseram exatamente isso. Olha, vocês, seres viventes, estão morando num lugar muito ruim, numa terra impura. Nós viemos para oferecer para vocês virem para um lugar melhor. Vocês vão morar muito melhor se vocês se transferirem para a terra pura. Mas que história é essa de terra pura e terra impura? Não? Nós moramos numa terra impura porque a nossa morada é conspurcada ou infectada pelos nossos venenos mentais, pela cólera, pela ganância, pelo desejo desenfreado e por reações psicológicas talvez menos graves, mas igualmente perversas, exatamente como esses caprichos egoístas, esses caprichos de criança birrenta que em japonês denominamos Wagamama. Então, o Buda nos convida a fazermos uma reflexão séria sobre os venenos mentais que conspurcam a nossa mente e fazem do nosso habitat uma terra impura. Ele nos convida a tomar consciência da nossa profunda ignorância, da nossa profunda ganância, da nossa cólera desenfreada, dos nossos desejos sem limites e das nossas reações caprichosas e infantis, que em japonês denominamos de Wagamama. Então, essa história de Wagamama tem muito a ver com o budismo. É uma das características, né, do nosso comportamento próprio da terra impura em que nós estamos vivendo. E a frase, então, nos chama a atenção que normalmente nós achamos natural o nosso comportamento caprichoso, mas quando ele se manifesta no outro, aí nós estrelamos, aí nós começamos a criticar o outro. Eu vou dar um exemplo prático. Briguinha de condomínio. Que é coisa mais comum na nossa sociedade do que briguinha de vizinha de condomínio? E a maior parte das briguinhas de condomínio é briguinha de Wagamama, é briguinha de caprichos, de criancinha birrenta, mesmo quando estamos diante de adultos. Eu vou dar um exemplo que acontece sempre em nosso prédio. Em nosso prédio tem uma galera jovem que de noite, nos fins de semana, gosta de se reunir no salão de festas e curtir um rock da pesada, né? O regulamento diz até às 22 horas, mas a moçada se anima e ultrapassa o horário. E nós temos um casal, morador do prédio, um casal muito bom, muito amigo, muito prestativo, mas eles são extremamente ciosos, né, dos seus direitos.
Então, quando chega às 22 horas e a moçada continua animada, não dá outra. Eles vão se comunicar com a portaria e pedem para o porteiro ou para o zelador interferirem e parar com a brincadeira, né? Mas tem mais aí, né? Nesse casal gosta muito de fumar, particularmente a mulher, ela fuma desbragadamente na varanda do prédio e não dá outra. Aquela fumaça de nicotina sobe e vai incomodar um casal de idosos que mora logo acima. O casal de idosos vive se queixando: puxa, mas esses nossos amigos aí embaixo não param de fumar e essa fumaça fedorenta sobe e está sempre contaminando a gente aqui em cima, não é? Veja bem, não é? O casalzinho é muito rápido em denunciar a wagamama da moçada do rock, mas não tem consciência de seu próprio wagamama, né? Fumando sem controle, deixando que a fumaça suba e contamine a atmosfera do apartamento superior habitado por um casal de idosos que é muito suscetível a essa questão de fumo. Eles nunca fumaram na vida e não gostam de respirar fumo de cigarro, né? Olha, está pronto aí o cenário para montar uma briguinha de wagamama, né? O wagamama do casal versus o wagamama dos rapazes do rock e não tomam consciência de que o wagamama deles está prejudicando os idosos que moram no andar de cima, né? Então, infelizmente é assim que a nossa mente funciona. Nós percebemos e denunciamos imediatamente o comportamento caprichoso e egoísta do outro, mas não temos coragem de olhar para dentro de nós e perceber o nosso próprio comportamento egoísta e caprichoso. Mas não é só no nível individual que isso acontece também no nível das nações, né? Veja essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, prolongada aí por questões também de superioridade militar, né? No fundo é uma guerra de wagamama. Os Estados Unidos é uma nação que tem o wagamama de se julgar o policial do mundo inteiro e quer controlar os mares do mundo inteiro. A China, por sua vez, ela experimenta um momento de reerguimento, né? De restauração do seu poder depois de mais de 2 séculos de humilhação diante do imperialismo ocidental. A China até o século XVIII se julgava o centro do mundo, o império universal, o império do meio, e tratava todos os povos estrangeiros como vassalos. Tem um episódio muito curioso. Em 1793, chega à China uma embaixada inglesa, chefiada por um certo Lord Macartney, que vinha solicitar ao governo chinês a abertura dos portos para estabelecer relações comerciais. E os chineses repeliram: não, nós somos autossuficientes, não precisamos conversar com povos bárbaros. É assim que eles viam o povo estrangeiro, um bando de bárbaros, e diziam: se esse embaixador quiser conversar com o nosso imperador, ele tem que fazer como todos os visitantes bárbaros, ou seja, se prostrar diante do imperador. Ora, isso foi visto pelo embaixador inglês como um monstruoso wagamama, um grande capricho, né? E criou-se um impasse diplomático. O embaixador negou-se
a prostrar-se diante do imperador, no Agamama. E o imperador, por sua vez, negou-se a conversar com ele, o Agamama. Né? Mas depois a situação muda com a revolução industrial, a expansão do capitalismo. O Ocidente se arma e os ingleses voltam com uma frota de guerra. É a guerra do ópio. Os chineses são humilhados, obrigados a abrir seus portos à força. É a Inglaterra funcionando como traficante internacional de droga, impondo o comércio do ópio à China. E aí começa um período de humilhação que se estende até a Revolução de Mao Tse-tung em 1949, quando a China começa a recuperar o seu orgulho. E hoje a China está praticamente recuperando a sua situação anterior ao século XVIII. Está se tornando um novo império econômico e militar universal. Então daí o novo choque de Wagamama. Né? De um lado, o capricho egoísta dos Estados Unidos querendo se manter como policial do mundo, do outro lado o capricho da China querer retomar, né, a sua situação, né, tradicional de império do centro, né, de império universal. Né? Então está armado o cenário, né, para uma nova Guerra Fria, né, a partir de uma atitude caprichosa e egoísta, de uma atitude de Wagamama de ambas as partes. Então nós vemos esse Wagamama por toda parte. Né? Vejam só a situação que nós enfrentamos hoje com essa pandemônio de coronavírus. As pessoas morrendo aos milhares, se contaminando aos milhões pelo mundo afora, uma situação gravíssima, e tem gente que não consegue enxergar a seu redor em ver essa situação e ficam brigando entre si por questiúnculas, por questõezinhas ridículas de precedência social ou de ascendência sobre seus companheiros de trabalho, né? Tudo Wagamama, tudo Wagamama. Né? O que acontece quando chega um momento como o nosso, ou seja, um feriadão? As pessoas se esquecem dos perigos da pandemia e saem por aí alucinados atrás de badalo, atrás de praia, atrás de parque, né? Enquanto ao seu redor os doentes continuam a morrer, as pessoas estão morrendo de vírus. Acordem, minha gente, chega de Wagamama. E eu me lembro aqui das palavras atualíssimas, né, de um filósofo francês do século XVII, o filósofo e matemático Blaise Pascal, que num momento muito feliz ele fez a seguinte declaração, que é bastante atual: Tout le bonheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Toda a infelicidade dos homens deriva de uma única coisa, que eles não sabem permanecer em repouso em um quarto. Toda a infelicidade dos homens vem de uma única coisa, que eles não sabem permanecer em repouso em um quarto. Wagamama, todo mundo quer sair, quer ir para o barzinho, quer ir para a balada, quer ir para a praia, enquanto as pessoas morrem. As pessoas estão morrendo, minha gente. Não se esqueçam disso. E agora eu faço uma pausa para uma reflexão. E eu que estou falando essas coisas para vocês aí, será que eu não sou também um exemplo vivo de Wagamama? Antes de finalizar, eu quero lembrar a vocês que amanhã, dia 2 de novembro, essas mesmas horas, a partir das 10h30,
teremos a celebração online do nosso ritual de finados. Estejam todos convidados para participar. Muito obrigado. Namanda. Vamos cantar o hino Ondoksa. Namanda, 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 namanda,はい、今日はこれで以上になります。ありがとうございました。